Olá, turma C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre meios de comunicação. E vamos ver também um pouquinho sobre a evolução do telefone. Vocês sabem o que são meios de comunicação? Vamos lá ver um pouquinho então? Meios de comunicação nada mais é do que os meios a quais o ser humano utiliza-se para se comunicar. Como assim, professor? Eu posso me comunicar de várias maneiras. Consigo me comunicar de maneira escrita, através de áudio, através de vídeo. Então, eu consigo me comunicar de diversas maneiras. E alguns meios me proporcionam esse tipo de comunicação. O jornal, por exemplo, traz o quê? Traz uma comunicação escrita. O telefone, eu consigo áudio. Eu consigo fazer chamadas de vídeo também pelo celular. Tenho televisão, a qual eu assisto também o vídeo. E eu tenho rádio através do áudio também. Então, são maneiras que o ser humano tem de se comunicar. Ah, professor, só tem esses meios? Não, tem vários outros meios, mas a gente, especificamente hoje, a gente vai falar apenas desses. Então, ficou claro para vocês o que são meios de comunicação? Lembrando que qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Pode perguntar, pode ficar à vontade, viu? Estou à disposição de todos vocês. Vamos lá ver um pouquinho desse processo de evolução desses meios de comunicação. Hoje a gente vai começar vendo do telefone. Como que o telefone chegou até os dias atuais? Vamos ver um pouquinho dele então? O telefone, ele surge por volta de 1870 com a invenção do senhor Alexander Graham Bell. Então ele patenteia a primeira invenção do primeiro telefone por volta de 1870. Percebe que esse telefone é de maneira bem rústica ainda. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é a imagem de uma demonstração pública de como essa invenção dele funcionava. Então, ele traz o primeiro conceito da primeira invenção do primeiro telefone. E começa, então, um processo de que, assim como a gente viu na evolução tecnológica, começa um processo de transformação dessa invenção. Essa invenção começa o quê? A evoluir tecnologicamente. Então, por volta de alguns anos depois, alguns 30 anos depois, começa então a comercializar esses aparelhos. Eis aqui um dos modelos populares da época. Percebe que ele é totalmente diferente do que a gente conhece hoje como telefone? Percebe que ele é feito parecido com um castiçal, todo de ferro e bastante pesado. Então era um aparelho que não demandava tanta tecnologia ainda, mas para a época já era uma revolução. Logo depois, por volta de 1920, começam a surgir aparelhos mais modernos, leves e populares. Eles deixam de ser de ferro com aquele peso e começam a ter uma tecnologia diferenciada já. Então, eles começam a diferenciar dos demais aparelhos e começa também a se popularizar. Esse aqui é um modelo da época. Logo depois, eles começam a ganhar cores, começam a diminuir de tamanho para ficarem mais populares e serem mais aceitos na sociedade. Então ele começa a ser mais aceito e começa a se popularizar, começa a ter outros modelos. Então ele não é mais padronizado como anteriormente, então ele começa a se transformar. Assim como hoje a gente tem vários aparelhos celulares, vários aparelhos fixos, naquela época começa a surgir apenas por volta de 1920, 1940, começa a surgir outros modelos. Logo depois surge um aparelho mais parecido com o que a gente tem hoje, que ele começa a ter teclas. Percebe que esses outros modelos aqui, eles não têm tecla. Ele tem apenas uma roleta que você vai girar para discar um número. E esses outros aqui sequer tinham números ainda. Você ia girar a manivela dele, ia falar com a telefonista e ela faria a ligação para você. Então tinha até a profissão do telefonista ainda, que ela completava as ligações, ela intermediava esse processo e completava essas ligações. Então, ele evoluiu até na década de 70 começa a surgir os aparelhos com teclas, então, mais modernos, mais rápidos de realizar as ligações, então ele começa a se transformar. Logo depois, vem outra invenção que revoluciona o telefone, que são os telefones sem fios. Esse aqui é um aparelho celular? Não, esse aqui é um aparelho sem fio. Ele ficava numa base e eu tinha mobilidade para movimentar com esse telefone dentro de um raio próximo dessa base. Então, é um telefone já sem fio, mais moderno, ainda muito grande para os padrões que a gente conhece hoje, mas já era uma tecnologia de ponta na época.
até a gente chegar nos dias atuais de hoje. Percebe o quanto esse telefone evoluiu? Se você observar, ele evoluiu muito ao longo dos anos. Então, eu tenho vários modelos até chegar nos modelos atuais que a gente tem. Aqui eu tenho um modelo sem fio e um modelo fixo com fio. Então, são modelos diferentes, mas atuais. Mas, professor, e como é que o pessoal que não tinha esses telefones em casa fazia para ligar, então? Muito simples, eles utilizavam os telefones públicos. Eis aqui o modelo dos anos 70, que era de ficha ainda. Então, esse telefone aqui era de ficha. Você perceber aqui, o local. Então, eu comprava uma ficha dessa e utilizava esse telefone. E ela me dava uma certa quantidade de minutos para eu poder fazer essa ligação. Muito legal, né? Eis aqui uma foto da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas fazendo fila para fazer suas ligações em praça pública. Quem não tinha esses telefones em casa, já que esses telefones eram muito caros na época, então tinha que utilizar os telefones públicos. Então aqui uma foto do Rio de Janeiro, as pessoas fazendo fila para fazer essas ligações. Mas o telefone público, ele também evoluiu, ele também passou por um processo de modernização e transformação. Surgiram os telefones públicos com cartão telefônico. Então, eles deixaram a ficha de lado, que era um pouco caro, tinham que passar diariamente coletando essas fichas nesses aparelhos. Então, para facilitar, eles criaram um cartão magnético semelhante àqueles cartãozinhos de banco para fazer ligação, semelhante a esse daqui, ó. Bem mais moderno, bem mais fácil e prático de se utilizar. Quando ele acabava as unidades, percebe que ele tinha umas unidades que te davam tempos, cada unidade correspondia a um certo tempo, então depois que esse cartão acabava, eu simplesmente descartava ele no lixo, jogava ele fora. Diferentemente das fichas que eu tinha que ficar coletando e redistribuindo elas de novo, já que as fichas eram de metais e caras na época. Então, esses telefones públicos, hoje em dia, com a popularização do aparelho celular, eu dificilmente vou encontrar eles na rua hoje. A popularização do telefone chegou a um tal momento que quase não há mais necessidade de se utilizar telefones públicos. Então, dificilmente você vai encontrar telefones públicos na rua. Geralmente, hoje você encontra os populares orelhões ou telefone públicos apenas em repartições públicas, em hospitais, em escolas, locais que demandam grande fluxo de pessoas que faz necessário a utilização desse celular ou desses orelhões, esses telefones públicos em alguma emergência. Então percebe que o telefone público também, ele também passou por um processo de evolução até a gente chegar nos dias de hoje. Se você observar bem, na escola Eunice Weaver, tem um orelhão do lado da secretaria. Então dificilmente você vai encontrar esses orelhões na rua, esses telefones públicos na rua. Hoje em dia, com a popularização, eles não são mais necessários na rua. Então você vai encontrar eles apenas em repartições públicas, certo? Vamos para a nossa atividade de hoje, então? A gente percebeu hoje, então, que os aparelhos telefônicos passaram por um processo importante de modernização e principalmente é fundamental hoje em dia para a nossa comunicação. Sabendo disso, vamos para a nossa atividadezinha, então? Pega o seu caderno, então, faça o cabeçalho bonitinho, faça a margem e vamos para a nossa atividade de hoje, então. Para quem não tem um modelo de cabeçalho, esse é o modelo de cabeçalho que você vai estar utilizando. Vamos lá para a nossa atividadezinha. A primeira pergunta é: o que são meios de comunicação? Através da minha explicação, ficou claro para você o que são meios de comunicação? Responda para a gente aí, então. E a número 2, uma atividadezinha muito legal e divertida, que você vai observar as imagens dos meios de comunicação e depois vai desenhar os 3 que você mais utiliza. Eu trouxe aqui 6 meios de comunicação para vocês. Você vai escolher os 3 que você mais utiliza em sua casa. Quais deles você mais utiliza? Então, você vai desenhar, escrever o nome deles também e não se esqueça de colorir. Toda obra de arte precisa ser bastante colorida para ficar bem bonita, viu? Vamos lá, então? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.